Maybe too much now. Olá, amigos da TV Mundo Maior. O Luiz Henrique nos enviou um e-mail sugerindo que comentássemos sobre deficientes intelectuais no mundo espiritual. André, primeiramente eu gostaria que você comentasse qual é a visão espírita sobre os deficientes intelectuais. Nós não podemos dizer, como infelizmente alguns de nossos irmãos afirmam, que o deficiente intelectual e físico, ele cometeu algum grande erro contra si ou contra outrem em encarnações passadas e acaba reencarnando dessa forma. Nem sempre assim se dá. É bastante possível que algumas criaturas reencarnem e aceitem passar pela deficiência intelectual e física por amor. Ou seja, quando percebe que um pai, uma mãe, ou melhor, um casal, precisa ter sua atenção chamada para uma outra criatura para que não se perca numa encarnação. Por exemplo, um deficiente intelectual e físico demanda atenção e carinho, né? Existe um ditado que diz que cabeça vazia é a oficina do diabo. Então, quando o casal precisa se dedicar a cuidar de alguém, né, ocupa a sua cabeça, ocupa o seu tempo, né, com amor. Então, está aí uma oportunidade de crescimento para todos. No geral, o que está deficiente não é o espírito, mas é a matéria, é o perispírito ou é o corpo. Quando é o corpo, se dá em virtude do modelo organizador biológico que é o perispírito, né? Então, a grosso modo, vamos ser bastante didáticos, mas ao mesmo tempo já pedindo perdão pela simplicidade da explicação, né? Mas uma criatura encosta um revólver em sua têmpora e dá-se um tiro. Ela lesiona não só o corpo material, mas lesiona também o corpo espiritual. Em uma próxima encarnação, quando há o processo de miniaturização do espírito, tão bem descrito na obra Missionários da Luz, da lavra de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, neste processo de miniaturização, quando célula a célula do corpo perispiritual começa num processo de união com o embrião, né, ali quase como que um espelho do corpo espiritual se dá no corpo material. Então, embora o organismo que está iniciando possa estar perfeito, entre aspas, né, como é o perispírito que faz o modelo organizador biológico, é natural que nessa região o espírito experimente algum tipo de deformidade. Pode ser uma surdez, pode ser uma deficiência intelectual, né? Uma má formação nesta área aqui, né? Do perispírito e, portanto, do corpo físico. Mas aí talvez alguém pergunte, mas e se a pessoa tomou um tiro, né? Ela também vai reencarnar dessa forma? Nem sempre, né? A diferença entre o suicídio e a pessoa que tomou um tiro é o complexo de culpa. Porque a criatura, quando ela intenta contra a sua própria vida, ela revive este processo, né? Esse processo de tiro, esse processo de jogar-se de uma ponte, ela fica revivendo isso. Por mais que o plano espiritual atue para harmonizar esta região nas cirurgias espirituais feitas no perispírito, como a pessoa revive este instante o tempo inteiro, a mente acaba lesionando esta região e aí naturalmente instala-se a deficiência. Mas nós não podemos ser tão simplistas, nem sempre é assim. Há uma série de informações que quem tem a espiritualidade para saber qual é a melhor reencarnação daquela criatura, inclusive é dos suicidas. André, o Luiz Henrique, ele assistiu o boletim que nós comentamos sobre idosos no mundo espiritual e ele relembra que você explicou que acontece que os idosos, quando chegam no plano espiritual, dependendo do entendimento do espírito, eles conseguem reverter algumas limitações que tiveram aqui na Terra. E aí essa é a dúvida dele em relação aos deficientes intelectuais. Como é a chegada deles no mundo espiritual? Tudo depende também de que espírito é esse. A deficiência intelectual,
a deficiência física, ela não é uma punição, nem tampouco uma correção. Ela é um processo de aprendizado e de cura, né? Então, utilizando este exemplo da pessoa que atirou em si própria, a cura só vai se dar pelo esquecimento total, né, do ato de suicídio, que se dá a partir da nova reencarnação, né, e pela convivência com o novo corpo, né, pelos tratamentos que se darão ao longo da vida, pelo amor que se dá a partir daquela família. Ou seja, em uma próxima encarnação, a criatura pode não ter mais nenhuma sequela do ato que se deu em encarnação passada. Para que tal se dê, é importante que esta encarnação de expiação, através da deficiência intelectual e física, ela seja o mais qualitativa possível, né? Que o espírito tenha maturidade para entender, o espírito que passou pela deficiência, que ele tenha maturidade de entender que isso não foi uma punição, né? Que foi uma necessidade, que foi um processo de cura, às vezes amargo, mas como se diz nos ditados populares, quanto mais amargo o remédio, melhor a cura, né? Se assim for, quando essa criatura chegar na espiritualidade, boa parte das vezes ainda chegará com o processo da deficiência, mas já houve um processo curativo, né? Então, e já houve o esquecimento, por exemplo, né, do suicídio do passado. Isso se a deficiência se deu em virtude de um suicídio. Nós deixamos aqui bem claro que há uma série de particularidades que são levadas em consideração, né? Mas neste exemplo que nós demos, a criatura chegará na espiritualidade, não vai mais sofrer aquele complexo de culpa, portanto é mais fácil para a espiritualidade atuar na cura desta região perispiritual, e muitas vezes a cura se deu por intermédio da encarnação que acabou de se passar, né? Então a pessoa naturalmente ela vai se lembrando, né, de quem ela é em sua essência, ela vai tomando contato de novo com as suas potencialidades psíquicas mentais, a sua capacidade cognitiva vem retornando naturalmente, né? Por outro lado, há criaturas que passam por complexos de culpa muito atrozes, né? Criaturas que foram, por exemplo, grandes genocidas, né? Que fizeram muito mal a si próprio e a outrem, e a outros tantos, né? Às vezes, uma encarnação só não é capaz de curar esta criatura, né? Esquecemos de dizer também, é importante, que estes grandes genocidas, estes grandes assassinos, eles também passam por um grande processo de culpa que desarmoniza o perispírito deles e assim, muitas vezes, a deficiência também se faz presente. Mas, mais uma vez, isso é muito importante que nós deixemos claro, nós não podemos dizer que uma pessoa que está passando por uma deficiência é um suicida, é um genocida, é um homicida, né? A lei divina ela é muito mais complexa do que a nossa filosofia, do que o nosso conhecimento é capaz de explicar. André, ao chegar no mundo espiritual, existe uma equipe que auxilia aqueles que ainda não conseguiram, de certa forma, compreender tudo o que aconteceu? Sempre, né? Aqueles que não conseguem compreender e aqueles que conseguem compreender também haverão de necessitar de auxílio. Nós já dissemos isso aqui algumas vezes. O processo de retorno para a espiritualidade é muito parecido do processo de retorno para a carne. Quando nós reencarnamos, está lá a família, aguardando a chegada daquele espírito, né, daquele ser que vai nascer, né? Estão os médicos, os enfermeiros, estão todos ali. É a mesma coisa, quando nós retornamos para a espiritualidade, as pessoas que nos amam estão lá presentes. Os médicos responsáveis pelas cirurgias de desligamento do corpo espiritual com o corpo físico estão ali presentes, os enfermeiros, todos estão presentes. Quando trata-se de uma pessoa que tem uma dificuldade a mais no campo da cognição, ou mesmo da deficiência física, tanto maior é o cuidado que haverá de ser ofertado a esta criatura, né? Deus é Pai, então todas as vezes que nós estamos nesse grande processo de transição, nós somos muito bem cuidados e acolhidos. Nem sempre nos damos conta disso, porque às vezes a nossa confusão mental e mesmo a nossa falta de cognição, ou até o processo de chegada na espiritualidade, às vezes
nós não estamos preparados para aquilo, não temos o conhecimento do espírito, das questões espirituais, então nós podemos entrar num processo de sono, né, profundo e não nos darmos conta daquilo. Mas nós estamos sendo sempre muito amparados e acolhidos. Muito obrigada, André. Nós que agradecemos. E você, qual é a sua opinião sobre o programa de hoje? Deixe seu comentário na nossa página do Facebook e também no nosso canal do YouTube. Muito obrigada e até a próxima!